Salve, salve! Tudo certo? Bom, nessa semana eu vou fazer uma pequena pausa nos estudos sobre campo harmônico para lembrar de algumas coisas muito importantes com relação ao nosso instrumento e que nós esquecemos normalmente, certo? Nesses tempos de quarentena, novas tarefas acabaram surgindo, né? Acho que para todos, e a gente acaba se ocupando com N coisas. E às vezes, quando a gente vai pegar no instrumento, a gente acaba se esquecendo de coisas tão básicas, seja no cuidado com o instrumento ou com exercícios básicos para a gente poder dar aquela desenferrujada, certo? Eu falo isso por experiência própria, certo? Então, eu vou só recapitular aqui algumas coisas acerca do instrumento primeiro, ok? Então, assim, principalmente as cordas de guitarra, elas acabam estragando ou enferrujando, oxidando muito mais fácil, muito mais rápido, certo? E aí algumas pessoas falam que a gente precisa deixar o instrumento dentro da capa, tem que deixar o instrumento fora, certo? Como nós estamos em uma região, né, que é predominantemente úmida, então a melhor coisa que nós temos a fazer com o nosso instrumento é tentar, na medida do possível, mantê-lo fora da capa, ou do bag, ou do case, certo? Porque o que acontece? Para evitar justamente de pegar essa umidade, certo? Cordas de guitarra se trocam mais rápido. Porém, a gente pode cuidar dela de uma forma que, fazendo com que essa troca não seja tão rápida, tão necessária assim, dentro de 2 meses, né, 3 meses. Então, a dica que eu dou é mantenha o instrumento fora da capa, se possível, se você tiver um pedestal ali que não vai prejudicar o braço do seu instrumento, deixa ele fora e com uma flanela, né, um pano seco, procure limpar, procure passar nas cordas diariamente, certo? Para evitar essa oxidação. E sempre mantenha o seu instrumento afinado. Eu não vou falar aqui, por exemplo, olha, use cordas de tal marca porque elas desafinam muito menos do que as outras. E a corda, na verdade, as cordas de guitarra, elas são, na verdade, um gosto, né? Cada um acaba encontrando o seu timbre ideal, né? Ou vai achar que aquela corda é mais macia ou aquela corda é mais áspera, né? Isso acontece. Mas assim, na medida do possível, mantenha o seu instrumento afinado, certo? Porque aí vai evitar de toda vez que você pegar o seu instrumento, que você tem que toda vez dar aquela puxada, certo? E ainda quando você vai estudar, quando você vai tocar com a galera, acaba sendo meio desagradável, né? Você tem que ficar ali horas e horas afinando o seu instrumento, né? Demorando para afinar o seu instrumento, certo? Outra dica, né? Prosseguindo com as dicas, muito provavelmente nem todos os luthiers, né? Ou todas as lojas, oficinas de manutenções de instrumentos, né, estão abertas nesse tempo. Então, uma dica que eu dou com relação ao braço do instrumento, além de você manter ele fora da capa, né, como eu disse, você tentar sempre dar uma olhada no braço para ver se ele não está empenado. Empenado, que nós falamos, é quando ele cria um buraco, uma depressão, certo? É quando você consegue olhar o seu instrumento e ver que ele tem essa barriguinha aqui, ó. Igual essa curva que eu estou fazendo aqui com a mão. Porque isso pode prejudicar no seu desempenho na hora de tocar, isso pode prejudicar a afinação e pode prejudicar até o próprio braço, fazendo com que não tenha mais conserto, certo? Então, se você olhar nessa direção, certo? Olhando assim, sempre tendo como base o filete aqui do seu instrumento, certo? Então você vai olhar mais ou menos assim, né? E se você vê que tem essa barriguinha aqui, o que você vai fazer? Com uma chave L, você vai colocar no tensor, certo? Então essa pecinha que tem aqui se chama tensor. Então, nesse caso, como o tensor fica nessa guitarra, nesse modelo, o tensor fica aqui no braço, então você vai girar sentido horário. Colocou a chave com a guitarra nessa posição,
Sentido horário. Gira devagar, certo? De preferência, você pode até, se quiser, dar uma desafinada em todas as cordas. Gira no sentido horário, certo? Até que você perceba que o braço que antes estava assim, está assim, um pouco mais retinho, certo? E aí te poupa o tempo de você ir num luthier, caso o problema seja só esse, certo? Se você vê que o braço está com uma barriguinha, né? Você olha assim, percebe que ele está com uma barriguinha, aí tensor no sentido anti-horário, certo? Caso o tensor do seu instrumento seja no final do braço, a regra é a mesma. Então, sentido horário para você poder apertar, né? No caso, para você poder endireitar um pouco mais o braço. Se você perceber que está com aquela barriguinha, sentido anti-horário também. Tá certo? Outra coisa sobre o cuidado com o instrumento, e eu já pulo para outro assunto que eu queria tratar, procure também, sempre na medida do possível, limpar essas partes visíveis do instrumento, certo? Porque essa poeira, que normalmente vai acumulando na ponte, no captador, acaba entrando. Pode parecer impossível, porque é muito bem vedado, né? A gente olha assim o captador, parece que é muito bem vedado. Só que é o que muitas vezes faz com que o som não saia com tanta clareza, porque essa poeira ela vai entrando, certo? Com o tempo. Demora, mas leva muito tempo para isso acontecer. Pode até ser, só que isso digo, pensando nesses tempos de paralisação, de pandemia, né, de isolamento, isso pode também te poupar um pouco esse tempo, desse serviço que a gente pode não ter, né, nesses dias aí. Então, procure sempre manter esse captador aqui em volta, do lado de fora, limpo, tá certo? Para evitar que essa sujeira entre. Bacana? Bom, agora falando sobre exercícios, certo? Como na aula passada eu já tinha enviado um vídeo sobre o campo harmônico maior, o desafio que a gente tem agora é de fazer esse campo harmônico todo, né? Vou fazer exemplo aqui, né? Eu vou fazer uma batida qualquer de guitarra, tá certo? Um ritmo qualquer, aliás, tá? E aí, com base nisso, claro que você vai usar essa mesma sequência, né? essa mesma lógica para as outras tonalidades. Vou fazer isso aqui em Ré agora, tá? Certo? E aí por diante. Em cima desse estudo sobre esse campo harmônico que eu já havia passado, procure ouvir as músicas. E com certeza nas músicas que você costuma ouvir, você vai sempre notar que tem alguma coisa ali muito parecida, né? Eu sempre cito exemplos, como por exemplo, Capital Inicial, né? A Sua Maneira, né? Daquele amor. Essa música ela vai entrar também nas próximas aulas sobre o estudo de campo harmônico menor, que é muito parecido com o campo harmônico maior, tá? Só muda ali a sequência. Mas eu digo isso também quanto à percepção dos acordes, né? Porque já é um pouco fácil a gente identificar aqui as 12 notas, né? Então, Dó, Dó, Ré. Isso a gente já estudou. Aí agora, o que a gente precisa também é ter a percepção sobre esses acordes básicos. Então, às vezes, quando a gente escuta alguma música que a gente gosta muito, a gente ouviu, nossa, gostei dessa música e tal. Às vezes é muito fácil a gente identificar como que nós aprendemos até aqui os acordes que existem nessa música, certo? Então procure fazer
um pente fino em todas as notas, todos os acordes do campo harmônico maior que eu já enviei, para você poder juntar isso com as músicas que você já costuma ouvir. Porque isso também é uma forma de estudo. E eu sempre falo, eu dou dicas, o que eu aprendo eu passo também, né? Só que a maior aula que você pode ter é você em casa, com o seu instrumento, com o seu ouvido. A gente pega algumas dicas, como eu também pego algumas dicas, mas o mais importante é que você tenha esse hábito de desenvolver o seu ouvido ouvindo música. A melhor forma de você aprender sobre a música e desvendar os mistérios dela é ouvindo música. Então, com o que você já sabe até aqui, procure mergulhar nessas músicas e trazê-las. Se quiser tirar as dúvidas, a gente está aqui, a gente vai tirando essas dúvidas para ir criando esse desenvolvimento do ouvido musical, certo? Não com relação às notas, porque nós já sabemos. Agora, com relação aos acordes, certo? E um outro ponto, né, por último hoje, mas não menos importante, seria o exercício de cromatismo. O cromatismo, a gente já sabe, né, que é sempre fazendo na vertical, né, começando da sexta corda. Ok, só que aí o desafio que a gente tem aqui é fazer com que todas as notas soem no mesmo volume, certo? Para não acontecer isso aqui, ó. Entendeu? Não, tem que ser o mesmo volume, ó. Certo? Então isso fazendo em todas as casas, até onde você quiser. Um desafio que eu coloco... Aliás, um desafio não, na verdade mais algo para acrescentar a esse estudo, seria a junção do exercício de cromatismo com slide, certo? Veja bem, slide é o fato de você deslizar de uma casa para outra, dando só uma paletada, não é uma paletada só, certo? Então, ó. Cheguei aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Dedo mindinho arrastou, ó. Quando arrastou pra cá, pra quinta casa, ó, volta, vai voltando e subindo, ó. Chegou aqui em cima, vai fazer um slide pra frente, meia casa, tá? E assim por diante. Vá até a casa que você quiser, da sua preferência, fique à vontade. Mas o intuito é você sempre juntar o cromatismo com o slide, certo? Terminou no mindinho, vai voltando. Terminou aqui em cima no indicador, vem pra frente. Indo, seguindo em frente aqui, certo? Na vertical, chegou embaixo, faz o slide e volta, certo? Até você conseguir passar por todas as casas ou até onde você quiser. Tá certo? Um outro exercício que eu vou recomendar também, e aí eu finalizo por hoje, é esse mesmo exercício, só que pensando ele de forma mais crescente e decrescente. Veja bem, eu vou começar aqui a partir da oitava casa, tá certo? Na corda Mi. Então olha só, eu vou sempre que eu for para a próxima corda, eu vou uma casa para trás, ou meio tom para trás, beleza? Olha só. Cheguei aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, olha só. Só que a diferença é que agora eu vou meia casa para frente, voltando, certo? Ó.
Certo? Deu uma leve dificultada, mas não muito diferente do exercício anterior, tá certo? Então, essas são as dicas que eu passo hoje para você se manter aquecido com relação ao seu instrumento e não deixar a peteca cair com relação aos estudos, beleza? Precisando, estamos à disposição. Até a próxima!